Então, eu sou artista há 10 anos, eu sempre, desde criança, assim, desde muito, muito molequinho, eu sempre gostei de desenhar, sempre tive um olhar um pouquinho mais detalhado para as coisas, sabe? Então, tudo para mim era muito detalhado, assim, pelo menos as coisas, as texturas, as formas das coisas, era sempre uma coisa muito fácil de identificar para mim, né? Então, hoje, que eu sei que eu sou neurodivergente, né? Eu tenho dupla excepcionalidade, eu sou autista e tenho outras habilidades, então hoje que eu sou diagnosticado, tardiamente inclusive, né, que eu fui diagnosticado aos 32, e agora, poucos meses atrás, eu fui descobrir que eu era altas habilidades também, eu fui meio que entendendo, né, por conta até de ser aquele curioso nato, né, sempre estou trocando ideia com o chat GPT, falando sobre filosofia, física. Ontem mesmo eu estava aqui no quarto desenhando, minha esposa me pegou no pulo aqui, conversando com o chat GPT como se fosse uma pessoa do meu lado, né? Falando de física. Enfim, e essas coisas todas me trouxeram um insight de que a neurodivergência, ela me deu o hiperfoco, ou seja, em todos os meus processos de tatu, eu suporto ali, às vezes, 24 horas de processo, né? Então, a pessoa, às vezes, chega no meu estúdio 10 horas da manhã e ela sai 10 horas da manhã do dia seguinte, embora, e assim, nem eu nem ela sabemos como suportar tantas horas de trabalho, mas ela em si ela está querendo a arte, né, pronta, e eu já estou ali meio que sem perceber que essas horas todas estão passando. Então é um casamento perfeito ali para a pessoa que já quer sair com tudo pronto logo, né? Então esse hiperfoco, esse perfeccionismo, essa visão mais ampliada, essa conexão de assuntos multidisciplinares trouxeram muito uma visão criativa para o meu trabalho no sentido de eu fazer muita associação facilmente. Então, eu posso até trazer um exemplo. Outro dia eu trouxe eu tive uma história de um cliente que ele me trouxe algumas coisas meio pesadas da vida dele, da passagem de vida dele, né? E ele tinha assim uma questão dentro dele que era honrar a própria vida, porque isso já entrou em dúvida um dia, né? Então nesse sentido, ele trouxe essa história para mim, e eu trouxe um Sísifo para ele, né? Sísifo, para quem não sabe, é como se fosse um homem da mitologia grega, se eu não me engano, Uhum. que ele enganou os deuses e a partir desse engano, né, os deuses ficaram com tanta raiva dele, né, no caso, que ele foi condenado a subir um pedregulho, uma pedra gigantesca, montanha acima, todos os dias. Chega no topo da montanha, ele desce com essa pedra montanha abaixo. E ele procura o propósito da vida dele dentro disso, né? Então, dentro dessa análise que eu fiz, essa associação que eu fiz para a vida desse cliente, eu coloquei um Sísifo dentro da tatuagem, e inclusive ele era que nem o Id, ele se amarrava em mergulho, né? E ele fazia, acho que não sei o que, diving, enfim, eu não lembro agora, mergulho com um cilindro, né? Scuba É, diving. e, e scuba diving, perfeito. E aí ele gostava de tartaruga pra caramba e tal. E aí olha o que eu fiz para ele, gente. Eu peguei um elemento, eu fiz o Sísifos segurando, ao invés da pedra nas costas, eu fiz ele segurando o cérebro e eu fiz ele, ao invés de subir numa montanha, surfando numa tartaruga. E aí a simbologia que eu trouxe para ele ali foi que nós temos altos e baixos na vida, né? O cérebro está sempre aplicando algumas sabotagens em nós mesmos, ele está sempre nos colocando desafios, né? De hora a gente se sente bem, hora a gente se sente mal, e está tudo bem com isso. E eu quis dar essa tranquilidade, passar esse conforto para ele no sentido de que, cara, você é um Sísifo que vai subir com o seu cérebro no alto da montanha e vai descer. E sempre quando você estiver no alto da montanha vai estar maravilhoso, mas você sabe que no dia seguinte você vai estar lá embaixo. Então se prepare que é essa oscilação a vida. E a tartaruga vai lembrar pela longevidade dela que você vai viver sua vida muito tempo ainda e que como a tartaruga nunca para de nadar, você vai estar sempre lentamente avançando, mas sempre avançando. Então, esse tipo de conceito, esse tipo de profundidade de significado, para mim, quando as pessoas veem isso no meu Instagram, assim, sabe, nas obras de arte que eu compartilho lá com a galera, eles ficam meio que assim, caraca, meu irmão, como é que você pensou nisso, velho? Porra, cara, meu irmão, que isso? E aí eu olho assim, eu falo, galera, eu fiz essa arte aí em 2 horas. Aí, tipo assim, a galera fala, não, não é possível, não é possível. Mas é porque, tipo, aí que entra a neurodivergência nesse sentido, né? Porque a gente é tão curioso em tudo, sabe? No sentido de querer saber o porquê do porquê do porquê das coisas,
eu, falando sobre mim, né, eu sempre estou pesquisando alguma coisa, cara. Eu vejo alguma coisa, eu não sei, eu peço um instante, às vezes eu até saio da conversa, vou lá no chat GPT rapidinho, ou no Google, sei lá, e falo, ah, tá. Outro dia eu estava trocando uma ideia com uma pessoa na academia, a pessoa falou que tinha uma tal de uma doença, eu falei, caraca, mas que doença é essa que eu não conheço? Aí eu fui lá rapidinho, assim, no banheiro, botei a doença. Olha só que loucura, cara. Então a gente está sempre procurando o É, porquê das coisas. E nesse sentido, a gente descobre muitas coisas. E quando a gente descobre e sabe de tudo um pouco, no sentido multidisciplinar, a criatividade ela está dentro do que a gente consegue conectar do que algo do que ninguém nunca conectou. E aí é onde entra o fascínio, né? E para quem está observando, entra aquele deslumbre, né? Na apreciação da obra de arte.